da Poliana, né? Além da RDC 430, a legislação que trata sobre qualificação de equipamentos e seus ciclos. Então, vamos lá. Na verdade, nós temos hoje um manual da cadeia do frio, feito pelo Programa Nacional de Imunização pela Anvisa, ele é de 2017, que ele passa uma série de diretrizes sobre como especificar uma geladeira, um freezer, uma câmara fria e os cuidados com a instalação. Nós temos também um manual da área de hemoterapia que fala de qualificação da cadeia do frio nos hemocentros e bancos de sangue. A dificuldade que nós temos é que muito das normas de qualificação térmica que existem disponíveis são normas do ciclo quente e não do ciclo frio. Eu tenho normas NIT-DICLA do Inmetro, normas ISO, normas NBR da BNT, que tratam de qualificação de autoclaves, qualificação de estufas, qualificação de fornos. Nós sempre usamos, e os laboratórios de metrologia desenvolvem seus métodos de qualificação. Como os laboratórios de metrologia desenvolvem seus próprios métodos, normalmente a gente usa boas práticas. Então, quando a gente fala de qualificação de uma câmara fria, nós vamos mais para frente aprofundar, nós estamos falando, e ontem nós comentamos que nós temos que ter o projeto inicial dessa câmara fria, para fazermos a qualificação de instalação, logo depois a operação e o desempenho. Com relação ao desempenho, nós temos que avaliar quantos ciclos. Normalmente, quando possível, e a câmara fria estiver vazia, eu faço uma qualificação térmica da câmara vazia. Muitas vezes isso é impossível de acontecer, então normalmente a gente já começa a qualificação de desempenho ou a qualificação térmica com a câmara cheia. A princípio, o maior cuidado com a câmara fria cheia, ou com a geladeira, ou com o freezer, é a distribuição da nossa carga, permitindo que eu tenha um fluxo de ar permeando todo o processo. A partir daí, em função das dimensões da câmara fria, nós já fizemos qualificações térmicas com 12 sensores de temperatura, ou 12 data loggers, e como eu exemplifiquei ontem, fizemos uma qualificação térmica com 64 data loggers numa câmara fria no aeroporto de Brasília. Uma câmara fria gigantesca de 2 a 8. Então, a quantidade de sensores ou de data loggers está ligada diretamente à condição volumétrica do meu aparato. No caso de uma geladeira que tem 5 prateleiras, normalmente, em função da homogeneização da temperatura, eu posso usar um data logger em cada prateleira. Se eu tiver uma geladeira com tiragem forçada, ou seja, um ventilador, uma geladeira industrial específica para guardar medicamentos e vacinas, eu faço da mesma forma. Muitas vezes, durante a qualificação de geladeiras e geladeiras de uso comercial, a gente percebe que existe sempre uma zona quente nessas geladeiras. Então, a parte superior, dentro do conceito físico, a parte superior raramente atinge 2 a 8 graus. Eu tenho, a partir da terceira ou quarta prateleira, 2 a 8 graus, mas na quinta prateleira, eu normalmente excursiono a minha temperatura para 8, 9, 10 graus. Nesse caso, você não precisa mudar a sua geladeira. Basicamente, o ideal seria bloquear essa seção da geladeira, garantindo que você ainda tem o fluxo correto de ar dentro do dispositivo, assegurando então a homogeneidade da temperatura. Então, a maior dificuldade, eu sempre oriento os distribuidores, os transportadores, e que discutam profundamente com as empresas que prestam serviço de qualificação térmica. Primeiro, aspecto fundamental, que essas empresas tenham um engenheiro mecânico qualificado para essa atividade. Segundo, que ao contratar esse fornecedor de qualificação térmica, que essa empresa também tenha um registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, isso é atribuição de engenheiros. Terceiro, que na execução do serviço você exija que a empresa faça uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Isso garante responsabilidade civil sobre o fato do serviço. E por último, discutir com o seu fornecedor qual é a regulamentação, qual o modelo do certificado, quais os pontos ele vai eleger para fazer a coleta dos dados, de tal forma que quando você receba esse protocolo de qualificação, você tenha condição de interpretar, analisar e você, farmacêutico, você, responsável técnico, aprovar esse documento. Quer dizer, não é o
prestador de serviço que aprova o documento para nós. Nós é que aprovamos um protocolo de qualificação térmica, nós é que aprovamos um certificado de calibração de um termigrômetro ou de um termômetro.